Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Fatos e Feitos Históricos com o professor Carlos Dias. Seja bem-vindo à TV Araxá Educa. Seja bem-vindo você que nos acompanha todos os dias, esse canal que é feito especialmente para você. E no tema de hoje nós iremos trabalhar sobre as primeiras cidades. Você já imaginou? Você não sei mais dessa cidade aí. Você já imaginou como é feita uma cidade, né? O que constrói toda uma cidade, todo o envolvimento? Nós temos ruas, prédios, tá? Largas avenidas. Nós temos, você pode observar pela imagem, próximo de um rio. Essas cidades surgiram quase todas bem próximas a um rio. Então todo o contexto que constrói, tudo aquilo que forma uma cidade, nos leva a pensar quando que tudo isso começou. Em função de que tudo isso começou? Não sei se você já fez esse questionamento quando nós encontramos diante dessa linda cidade nossa, a cidade de Araxá. Como que começou tudo? Qual que é a origem? Mas antes de chegarmos a essa realidade das cidades como nós enxergamos hoje, com prédios, né? Prédios públicos, hospitais, escolas, residências. Hoje nós temos bairros industriais, bairros residenciais, temos bairros somente de empresas, né? Empresas de comércio, local que é só comércio. Então a cidade hoje ela é bem dinâmica, bem diferente daquilo que é do princípio, do início da cidade. Então só para a gente lembrar, para nós resgatarmos a origem da cidade, nós temos a questão, nós precisamos lembrar que no princípio o homem era o quê? Caçador e coletor. O que significava? O homem tinha que todos os dias sair para caçar. Ele tinha que sair todos os dias em busca dos seus alimentos. Então não é hoje na nossa cidade, o que você sai? Você falta um arroz, você vai ao supermercado, ou à mercearia perto da sua casa, ou uma quitanda, algum local mais próximo, você compra o seu alimento, ou então você pode ir para um restaurante, ou uma lanchonete, e você adquire o seu alimento. Antes não, o homem tinha que sair todos os dias para buscar, para caçar, para coletar, para pescar. E essa dinâmica de mundo, várias partes, né? O homem fazia justamente esse trabalho. Então, aqui nós temos uma imagem de uma arte rupestre lá na Bahia, no Morro do Chapéu, mostrando justamente uma pintura que retrata, né, a arte rupestre, retrata justamente o que o homem fazia. Aqui você pode perceber, ele está com provavelmente um arco, né, uma flecha na mão ali, e algo que ele está transportando. João já começa a registrar o seu cotidiano. Mas o que ele não tinha ainda? Um local fixo. E nós temos também aqui outra pintura rupestre, outra rupestre, mostrando que o homem ele tinha uma predisposição em viver em grupo. Então, essa é a diferença do homem. Nós temos uma predisposição, vamos dizer assim, viver em grupos, estarmos em grupo. E qual que é o objetivo desse viver em grupo? Por que o homem vivia em grupo? Justamente para a caça. Justamente para a pesca, para a defesa do grupo. Então, o homem vive em grupo, essa predisposição em grupo, alguns cientistas falam que essa predisposição que contribuiu também para que acontecesse o surgimento das cidades, tá? Nós sabemos que o surgimento da cidade ele vai acontecer justamente à medida que o homem se fixa. E para ele se fixar, ele vai precisar de uma transformação muito grande, que é o que nós chamamos de revolução agrícola. Que é o que aconteceu aqui. A revolução agrícola, a descoberta da agricultura é atribuída à mulher. A mulher, observando a natureza ali, ela percebeu o momento que cai uma das sementes no chão, que brota, ela viu que nasceu um fruto diferente, novamente a semente que brotou deu um fruto que ela colheu num lugar distante, que aquele local não tinha. Alguns cientistas chegaram a já afirmar, alguns estudos, falam que depois que ela percebeu isso, ela separou uma terra melhor, escolheu as melhores sementes e plantou. A partir do plantio dessas novas sementes, ela conseguiu ter espigas melhores, sementes melhores, frutos melhores, e ali sim dá o início da agricultura. E com o início da agricultura, né, que foi feito essa descoberta atribuída à mulher, o surgimento da agricultura e o pastoreio foi importante para quê? Para produzir, exceder e gerar, né, excedentes. Então, o homem ele vai se fixar a partir do momento que ele tem excedentes. A partir do momento que ele começa a fazer esse estoque. Então, o que é o excedente? Aquilo que o homem produz além do que precisa.
Até então, ele saía para caçar, ele buscava o que ele precisava do dia, de 2, 3 dias, né, de consumo ali. Agora não, ele já criando animais, com a agricultura, ele começa a fazer pote de barro para estocar semente. Ele pode ter vacas para poder tirar o leite, porque na natureza ele não conseguia adquirir o leite, tá? Então, acredita-se que o homem, a criação dos primeiros gado, né, das primeiras vacas, era justamente não pelo fato de obter a carne, e sim pelo fato de obter o leite e os derivados do leite, a forma que ele poderia usar esse leite. Então, a partir do excedente da produção agrícola, a partir do momento que o homem começa a criar alguns animais, ele se fixa. E aí sim surgem as aldeias. Então, o crescimento das aldeias lá no período neolítico, só para relembrar, a agricultura ela vai começar quando? Por volta de 12 mil anos antes de Cristo. Alguns estudiosos falam de 10 mil, é de 12 a 10 mil. Lembrando que esse surgimento da agricultura ocorre em várias partes do mundo, em épocas, em contextos diferentes, em produção de alimentos diferentes. Por exemplo, na China vai produzir o arroz e o milho miúdo. Já no Crescente Fértil, onde que tudo surgiu, as primeiras cidades, no Crescente Fértil, vai produzir o quê? O trigo e a cevada. E desse Crescente Fértil, o trigo e a cevada, que vai surgir as primeiras aldeias e as primeiras comunidades. Então, as duas cidades mais antigas que se tem registro, tá? É Jericó, na Palestina, que é justamente nessa região, próximo ao Rio Jordão, é uma das mais antigas, e Çatalhöyük, na Anatólia, ao sul da Turquia. Então, são duas cidades que surgiram em função de quê? Da agricultura. E elas vão surgir nas margens desses rios, daqui da Crescente Fértil. Nós temos aqui o Tigre e o Eufrates, o Rio Jordão, no caso de Jericó, porque a agricultura depende da água, precisa da água tanto para a irrigação, para poder molhar as plantas, né? E essa região é chamada de Crescente Fértil justamente depois das grandes cheias, das inundações. Então, é uma região que eles começaram a produzir os alimentos. E a criação de animais também, para a criação de animal, você precisa de quê? De água. Então, as primeiras cidades, elas surgem nas margens dos rios em função da agricultura, porque o homem agora, ele consegue produzir, ele consegue estocar, ele tem um excedente de produção, e a criação de animais. E nós temos aí essa cidade, no caso aqui, Çatalhöyük. Olha que interessante, pessoal, dessa cidade. Hoje, quando você está na sua casa, você chega na sua casa, se tiver um muro, uma grade, você passa pelo muro, né? Passa pelo portão, passa pela grade, né? Abre o portão, entra, depois tem a sua casa, abre a porta. Com certeza, algumas casas, isso é diferentes casas, né? Tem casas que tem porta entre a cozinha e a sala, ou da sala para os quartos, e tem umas que não tem, né? Você entrou da porta da frente, você tem só existe a divisão de parede mesmo. Mas aqui em Çatalhöyük, olha que interessante, a entrada das casas era feita pelo telhado. Observe bem para você ver que não tem nenhuma porta externa. Olha que interessante. Então, diferente de Jericó, era uma cidade aberta. Uma cidade que não tinha muros. Era uma cidade que as entradas das casas eram por cima. Imagine você fala assim, mãe, eu vou na casa do meu amigo, da minha amiga, e você sai andando no telhado das casas das pessoas, chega pela abertura da casa daquela pessoa e entra. Tá? Imagina se fosse nos dias de hoje. E você entra. Então, acredita-se que era um local pacífico pelo fato de não ter muros. Então, foi um período que não tinha muita disputa. E o que é interessante nessas casas? Primeiro que tinha a divisão da cozinha. Então, a invenção da cozinha é algo bem nos primórdios das primeiras cidades, bem no início das primeiras cidades. Olha aqui. Então, era provavelmente feito uma cozinha, um local do cozimento, do preparo dos alimentos, e um local de dormir. Então, era cozinha e quarto, né? Depois vai começar as outras divisões dessas casas. O que eu quero chamar mais uma atenção para vocês, além de ela não ter muro para cercar ela, uma muralha para cercar ela, não havia entre as casas ruas. Então não havia entre as casas separações. Hoje nós temos a cultura bem diferente. Você
mudar de uma cidade para outra, você vai chegar em cidades que as casas não têm muro na frente. Em outras regiões que as casas, além do muro, das grades, tem cerca elétrica, serpentina para proteger. E aqui, no caso deles, não tinha muralha. Então, se você saísse da sua casa e fosse para outra casa, caminhando pelos telhados, não tinha um espaço de uma casa para outra, porque não tinha rua. Então, facilmente você entrava na casa do vizinho. Mas, com certeza, tinha esse respeito de não invadir, né? Então, a agricultura vai contribuir para o homem se fixar e a construção das primeiras aldeias. E o que nós temos interessante aí? Além dele produzir, né, o excedente, além de dar início a essas aldeias, nós podemos observar onde eram preparados os alimentos, a escada para sair dentro da casa, e aqui que chama atenção também, já detalhes, né? O homem já não estava só plantando, não estava só colhendo, ele tinha também, olha aqui, ali provavelmente a cabeça de um touro, uma escultura da cabeça do touro. Então o homem já começa a gastar tempo com a arte. Tá? Lembra que eu mostrei para vocês lá na pintura rupestre que ele já começa a gastar um tempo com a arte. Então já começa uma preocupação com divindades, já começa a ter uma preocupação com essa questão das religiosidades. Tá? Então eu tenho um outro exemplo aqui, essa aqui é do século XV, aqui na América Latina, Tenochtitlan, tá? É o Império Azteca. Aqui já a ligação, já é uma construção de cidade diferente, ligando, né? Era ligado para uma avenida, já tinha avenidas, diferente da cidade que eu mostrei para vocês aqui agora, de Çatalhöyük, né? Que não tinha, você pode ver que as construções eram ligadas uma na outra e não tinha ruas, tá? Então o que nós temos aí? Nós temos que entender que com a agricultura e com o surgimento das aldeias, vai acontecer o que nós chamamos de desenvolvimento do comércio. Surgem as primeiras funções. Então, olha, a agricultura forma cidades e as cidades vai surgir os primeiros comércios. Por quê? As pessoas não precisavam ficar somente na produção agrícola ou somente construindo casa. Vai surgir os artesãos, vai surgir os guerreiros que desde o princípio tem, comerciantes que vão fazer troca, né, de alguns produtos ali. O mercador. Então surge nesse cenário aí novas personagens, vamos dizer assim. Agora o homem está no... Antes ele era coletor e caçador, depois ele passa a ser o agricultor, produzir agricultor e a criação de animais, e agora surge aqueles que vão produzir em função daquilo que precisa. Por exemplo, um carpinteiro para a construção da casa, um carpinteiro para a produção de ferramenta que é arar a terra, que até então os arados eram de madeira. Então tudo isso vai mudar o cenário com o surgimento das cidades. Nós temos uma imagem para encerrar nossa aula, a imagem da cidade de Araxá. Então o que nós temos que ter em mente? A agricultura ela contribui para a formação da cidade e a cidade foi um grande avanço nosso em termos de humanidade. Por quê? Porque essa necessidade de estar próximo, essa necessidade de defesa, essa necessidade de ajuda mútua que é natural do ser humano, e a formação dessa cidade vão formar o quê? Forma as aldeias, forma as cidades, depois nós temos o Estado, temos o país. E a partir dessa cidade começam a surgir aqueles administradores. Agora nós precisamos de alguém para administrar a cidade. Precisamos de alguém para administrar as obras. A nossa cidade precisa de uma muralha. Quem que vai coordenar todo esse trabalho? Tá? Agora surgem essas novas profissões. O pedreiro, que vai ser aquele que vai ser responsável pela construção. O carpinteiro, para estar cobrindo essas casas. Então, nas cidades que vão surgir e vai desenvolver também o comércio. Então nós temos que trazer em mente que a cidade foi uma grande mudança na vida dos seres humanos, na nossa vida, que a cidade foi uma grande transformação que contribuiu e muito. Nós que a princípio precisávamos, desde o princípio, né, lá dos primeiros hominídeos, precisávamos estar juntos para defender, para caçar, para pescar, para coletar. Hoje nos mantemos juntos porque na cidade acontece toda essa dinâmica do comércio, da compra de mercadoria, tá, da produção, do trabalho, né, o caso, por exemplo, um professor na sala de aula, tudo isso é uma dinâmica que funciona dentro da cidade. Então, surge então os administradores,
servidores, surge os cargos públicos, surge o que nós chamamos das burocracia, da organização do Estado, tá? Então a cidade foi uma grande transformação, foi um fato histórico de grande transformação para toda a humanidade. E temos cidade linda, nossa cidade, por exemplo, de Araxá, uma cidade turística linda, locais lindos para ser visitados, locais para estar, né, para conhecer e conhecer a história, a origem. Eu apresentei essa imagem aqui da cidade de Araxá, aí para quem está observando é a Avenida Antônio Carlos, está bem diferente. É uma imagem cedida pela Fundação Calmon Barreto, mas nós podemos ver tanto a época bem interessante, né? Os carros mais antigos, a avenida, a igreja matriz São Domingos continua do mesmo jeito, que agora passa por uma reforma, mas até mesmo conhecer um pouco da história da nossa cidade, tá? Então, a você que nos acompanha pela TV Araxá Educa, nosso muito obrigado, bons estudos e até a próximo fatos históricos, né, importante para nós. Na aula de hoje, no caso, falamos sobre a formação, as primeiras cidades. E citamos como exemplo Jericó e Chatal-Ruíque. Tá bom? Até a próxima aula.